Eu não acredito em fórmula mágica que leve ninguém para o sucesso. Eu não acredito em passo a passo do sucesso. Eu não acredito em passo a passo da realização. Eu não acredito em pó de pirilim pim pim que muda a vida de uma pessoa de um dia para a noite. Eu acredito em autoconhecimento estratégico. Eu acredito num programa estruturado que leve as pessoas a se conhecerem, a descobrirem o seu potencial, os seus talentos naturais e a usar essa força conscientemente para conquistar os seus objetivos. Eu sou o Juliano Posati, sou fundador do Círculo Escola Filosófica e eu vou explicar nesse vídeo como é que funciona um programa de mentoria de psicologia de pontos fortes comigo no Círculo. Por que eu acho esse programa absolutamente relevante? Simples, nós estamos numa sociedade que beira o colapso da sua saúde mental. As pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão com mais dificuldade de dormir e de alcançar os seus objetivos. Tudo isso se soma e se potencializa com ambientes de trabalho que são agressivos, que fazem com que cada vez mais as pessoas estejam desestimuladas no seu ambiente de trabalho e se arrastem dia após dia sem ver sentido e satisfação, sem construir significado naquilo em que elas passam a maior parte dos seus dias trabalhando. Daí surgem os gurus ou os programas que prometem uma fórmula para mudar tudo isso. Um passo a passo, um caminho que basta você seguir aquelas instruções e você será absolutamente bem-sucedido. Pior do que isso, nós acabamos nos habituando a ler artigos, por exemplo, como os 10 comportamentos de pessoas de sucesso e nós tentamos, como uma manada, seguir esses comportamentos na expectativa de reproduzir na nossa vida os mesmos resultados. E apesar de seguir os comportamentos, nós não conseguimos os mesmos resultados. Por quê? Porque o problema do paradigma atual está justamente em tentar uniformizar aquilo que é diferente por natureza. Pode ver as empresas, as organizações, as fórmulas de sucesso, o que elas querem fazer? Fazer com que todos nós tenhamos o mesmo comportamento, sigamos os mesmos passos, tenhamos as mesmas atitudes, prometendo o mesmo sucesso. Mas a maioria de nós tenta seguir os procedimentos e não consegue. A fórmula do sucesso, a fórmula das vendas, a fórmula disso, a fórmula daquilo. Nós seguimos como um verdadeiro mapa do tesouro e nada acontece. Nós não chegamos no X, nós não desenterramos, nós não achamos o baú. Por que nós não achamos o baú? Porque essas fórmulas, esse modelo corporativo, ele tenta uniformizar aquilo que é diferente por natureza. Nós achamos a diferença ruim, mas a diferença é boa. Na diferença existe complementaridade. Só que só é possível você ter complementaridade entre as diferenças quando cada um sabe quem é e ocupa o seu lugar. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos os nossos talentos naturais, os nossos potenciais exclusivos, nós ficamos tentando reproduzir os modelos e quase sempre quando nós nos encontramos com pessoas diferentes, essas diferenças geram confrontos. Conflitos que viram confrontos. E não precisa ser assim. As diferenças podem gerar conflitos? Podem, sim, é natural. Mas os conflitos podem virar encontros, podem virar complementaridade. Quando eu uso a força que existe naturalmente em cada pessoa para que ela faça o que ela sabe fazer de melhor, ocupando o seu lugar. E assim o mecanismo da empresa, da organização, do projeto funcionam como um grande sistema vivo, como um grande corpo vivo, onde cada membro do corpo tem uma forma e uma função diferentes. A mão não tenta ocupar o lugar do olho, o olho não tenta ocupar o lugar do pé. Nas diferenças, a complementaridade torna o organismo perfeito. Nós estamos tentando padronizar com forma de mão todo o corpo das nossas empresas e das nossas organizações. Isso é o caminho para impor sobre as pessoas mais estresse, mais ansiedade, mais frustração, porque nós criamos expectativas que, em verdade, pela natureza do ser humano, não podem ser atendidas. Viva em harmonia com as leis da natureza e você nunca será pobre. Viva em harmonia com a opinião dos outros e você nunca será rico.
Esse pensamento é de Sêneca, que entendia que a verdadeira felicidade é viver uma vida em harmonia com a própria natureza, com quem eu sou. E como é que eu descubro a minha própria natureza, Posati? Estou tentando fazer isso há tanto tempo e não consigo. Pois é, reproduzir fórmulas de sucesso não vai fazer com que você saia do lugar e evolua, mas entrar em contato com a sua própria natureza, isso vai abrir o seu verdadeiro potencial. Eu acredito no desenvolvimento do potencial exclusivo de cada pessoa. Cada um de nós tem uma estrutura de potencial, de talentos naturais exclusiva. Não existe uma fórmula que sirva para todos nós, mas existe um conhecimento que pode abrir em nós a porta do nosso potencial para que a gente construa o nosso próprio caminho, a nossa própria fórmula de sucesso, os nossos próprios potenciais exclusivos. Por isso, eu trouxe para o Círculo Escola Filosófica a psicologia de pontos fortes, criada por Donald Clifton. Depois de 40 anos de pesquisas, o psicólogo americano Donald Clifton descobriu um jeito de mapear os nossos talentos naturais, padrões que são naturais e recorrentes na forma como a gente pensa, sente e se comporta. Padrões esses que a gente pode aplicar conscientemente para produzir resultados extraordinários em todas as áreas da nossa vida. Eu estou falando do seu trabalho, eu estou falando da sua carreira, eu estou falando da sua empresa, eu estou falando do seu time, eu estou falando da sua família, eu estou falando dos seus relacionamentos pessoais, eu estou falando dos seus relacionamentos com os seus filhos, eu estou falando dos seus relacionamentos com os seus pais, eu estou falando de toda a sua vida, porque você é o agente principal da sua vida. Outro dia me perguntaram, mas para que serve autoconhecimento? Que diferença isso faz na minha vida? Ora, simples. Existe um personagem central na sua vida que afeta todos os segmentos. Esse personagem é você. Se você não conhece esse personagem, a sua vida é um filme sem rumo. Através de uma metodologia e de uma tecnologia exclusivas, nós vamos identificar os seus talentos naturais e nós vamos colocar foco naquilo que você tem de naturalmente bom, onde a sua energia pulsa, e vamos direcionar isso para construir um caminho que seja forte, exclusivo e que traga todo o seu potencial à tona. O autoconhecimento não precisa ser apenas uma jornada de lidar com as próprias sombras. Chegou a hora de você lidar com a sua própria luz. E acredite, às vezes é mais difícil a gente aceitar a nossa própria luz do que as nossas próprias sombras. Ao longo dos últimos anos eu mentorei centenas de pessoas nessa metodologia e a diferença que elas têm percebido na sua vida é factível, não apenas no ambiente profissional, como também no familiar, na sua vida emocional e na sua vida espiritual. O resultado dos meus mentorados tem sido tão gratificante e eu fico tão feliz de perceber que ao se conhecer, ao entrar em contato não apenas com a própria sombra, mas também com as próprias luzes, eles têm sido capazes de realizar tanto, que eu acabei criando um problemão para mim mesmo. Hoje eu não consigo atender todas as pessoas que eu gostaria no meu processo de mentoria individual, ali, cara a cara, um a um. Hoje a fila de espera para mentoria comigo tá para mais de 7 meses. Eu tenho mais de 60 pessoas esperando uma vaga, um encaixe na agenda. Foi por isso que eu criei o Mentoring Experience, um intensivo de 12 horas de mentoria em grupo comigo, pessoal e presencialmente. É um encontro onde, além de trilhar a jornada de descoberta, de identificação e de valorização dos seus talentos naturais, você ainda tem a oportunidade de se conectar com pessoas que estão na mesma vibe que você, enxergando uma nova terra que está por ser construída. Esses grupos são grupos bastante exclusivos, a gente fica sempre entre 15, 20, 25 pessoas. São grupos pequenos, não é? Não é aquele auditório grande como você está acostumado a ver nos congressos do Círculo, por exemplo. São grupos bem pequenos, porque eu consigo dar uma atenção individualizada para a história de cada um. E a história de cada um que nós tratamos ali, nessa roda de autoconhecimento,
potencializa a compreensão de todos, o apoio de todos, gera sinergia, conexão, networking e uma vibe sensacional. São 12 horas exclusivas de mentoria comigo, divididas em 2 dias. Geralmente a gente faz um jantar ou um almoço antes mesmo de começar as 12 horas de mentoria, para que a gente se conheça, aqueça o coração. A gente também faz um esquenta pela internet antes para trilhar, esclarecer dúvidas, como é que faz os testes, etc e tal. Durante o processo de mentoria você vai entender quais são os seus talentos naturais exclusivos e como que você pode ativar cada um deles. Você vai fortalecer a sua identidade pessoal e a sua marca pessoal. No livro Exoconsciência eu explico que se você não conhece a sua identidade, você não encontra o seu lugar de pertencimento. Se você não encontra o seu lugar no mundo, você não tem condição de entrar no flow. Identidade, saber quem você é, entrar em harmonia com a própria natureza, como diria Sêneca, é o começo de uma jornada para realizar o extraordinário. Como é que rola as 12 horas de mentoria? Nós vamos fazer exercícios, nós vamos ter explicações, nós vamos ter pequenas aulinhas, nós vamos ter bastante exercício em roda com ferramentas preparadas pela nossa equipe, nós vamos ter interação com os participantes, momento de coffee break, momentos gostosos de sintonia, de relaxar. Por quê? Porque nós estamos ali tratando da nossa natureza essencial e isso faz toda a diferença para a sua vida, pode ter certeza. Para o Mentoring Experience, nós estamos formando grupos em cidades específicas, mas também grupos para empresas. Então, por exemplo, se a sua empresa tem um time, você gostaria que todo esse time passasse por um Mentoring Experience, nós conseguimos fazer esse mentoring exclusivo dentro da sua empresa. Então, se você está procurando uma vida profissional fantástica, diferente desse padrãozinho que a gente está encontrando no mercado. Se você está trilhando uma jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento e gostaria de ir mais a fundo, passar essa fase de lidar com as suas próprias sombras e começar a lidar com as suas próprias luzes. Se você quer empreender de forma exoconsciente, o Mentoring Experience é para você. O meu nome é Diana Minucci Servo e a minha grande revelação nesta mentoria com o Juliano, que eu tenho os meus talentos de ações e de realizações e descobri inclusive por que sou terapeuta, quem verdadeiramente somos. Meu nome é Rodrigo Ferreira, eu quero contar minha experiência sobre a mentoria EXP do Juliano Posati. Tive a clareza do meu DNA de talentos e trabalhamos a psicologia dos pontos fortes. Isso realmente deu uma clareza de autoconhecimento muito profunda. Hoje eu direciono a minha vida profissional em cima dos meus 5 talentos naturais e estou trabalhando para desenvolver cada vez mais eles e fortalecer esses talentos. Quanto que custa para participar de um Mentoring Experience? Veja, hoje para você fazer uma sessão de 1 hora comigo, eu cobro R$600. Então, o Mentoring Experience são 12 horas intensivas comigo, além de jantar, esquenta pela internet, mas vamos pegar só o Mentoring. São 12 horas comigo. 12 vezes 600 dá R$7.200. Esse é o valor de um Mentoring Experience hoje, se você for considerar o meu preço hora. Mas não é o preço que nós estamos praticando, não é R$7.200. É R$3.990, que você ainda pode parcelar em 5 vezes de R$798. Aqui no nosso site você encontra as próximas edições previstas para o Mentoring Experience, as cidades onde nós estaremos e também os contatos, caso você queira levar a experiência do Mentoring Experience para sua empresa, permitindo que cada pessoa descubra o seu verdadeiro potencial e permitindo também a gestão da sua empresa colocar o talento certo no lugar certo para fazer o trabalho certo. Harmonia maior não há, eu posso garantir para você. E essa harmonia com a própria natureza gera felicidade. Felicidade é hoje o ativo mais importante das carreiras, das vidas profissionais e das empresas. Felicidade é o novo ouro, é o novo petróleo. Foque na felicidade da sua vida, foque na felicidade das pessoas que estão ao seu redor e não vai faltar sucesso para você. Vamos lá? Vamos comigo? Bora, partiu, sempre avante!